Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nossa fala, retomando aí, iniciando o ano de 2021, que eu espero que seja muito melhor, na verdade vai ser, né? Estamos aí vivenciando esses dias difíceis de pandemia, mas com bastante esperança que tudo vai dar certo, com certeza vai, né? Nossa fala hoje é sobre o livro Emoções que Curam, de Hermann Dufour, na verdade escrito pelo médium Vanderlei Oliveira, né? E esse livro ele encerra uma série de livros que a Hermans publicou, de uma série conhecida como série Harmonia, que trata especialmente das questões da psicologia humana e das questões existenciais, pessoais de todos nós, né? Hermans Dufour, então, com esse livro encerra essa série e ela vai nos trazer nesse livro emoções que todos nós temos e que, devidamente trabalhadas, né, ou seja, interpretadas de uma maneira diferente conforme ela coloca, diferente do que nós estamos acostumados, a gente vai então conseguir ter bastante melhora, segundo ela, chegando ao que ela chama de cura, né? Essa cura seria a nossa melhora. Bom, antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece, né, de início. Então, colocando Jesus na nossa tela mental, nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome e podemos fazer aqui o estudo e também essa fala sobre o livro Emoções que Curam, trazendo elucidação, trazendo conhecimento, que a gente possa, com esse conhecimento, melhorar o nosso dia a dia. Agradecemos a possibilidade da nossa fala e que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá? Então, o nosso capítulo, na verdade não é um capítulo, é o prefácio do livro que caiu para eu fazer essa fala de hoje, né? E o prefácio do livro ele foi escrito, na verdade, por Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, bastante conhecido, né? E leva o título de Curai os Enfermos, ok? Eu vou ler certas partes, comentar, né? Porque não dá para a gente substituir o texto totalmente, né? Então, o Dr. Bezerra faz um prefácio sobre esse livro, Emoções que Curam, e ele começa dizendo assim: o amor ao próximo é a alma dos princípios cristãos. A lei universal de amor nos permite e nos convida à ação consoladora em favor das necessidades de nosso próximo, do nosso próximo. Entretanto, apenas a ação no bem, somente ela, não representa a cura pessoal. Quando ela fala em cura, a gente pode entender a nossa evolução, a nossa melhora. Afinal de contas, estamos encarnados, né, com o objetivo de evoluir. Então, para que a gente evolua, é preciso que a gente cresça, é preciso que a gente se melhore. Essa cura, na verdade, é uma forma figurada que ela conseguiu para trabalhar com essa questão da própria evolução. O Dr. Bezerra continua dizendo assim: estender a mão que apoia e enxugar lágrimas são roteiros insubstituíveis na solidariedade e bondade a que todos nós somos chamados para propiciar o bem alheio, o bem ao próximo. Mas aí ele fala assim: no entanto, a cura e a redenção são caminhos individuais e intransferíveis que são, na verdade, frutos do merecimento e do trabalho pessoal. O que ele quis dizer aqui, até esse momento, e vai ser depois o mote aí da nossa fala e do livro mesmo, né? É que, como o amor ao próximo é a alma dos princípios cristãos, é claro que fazer o bem ao próximo é sempre muito bom, né? Mas ele diz que, embora seja natural e muito desejável que o cristão faça o bem ao próximo, ele diz bem claramente, né, que a cura e a redenção, a nossa cura, a nossa redenção, ou seja, a nossa melhoria, a nossa evolução, né, são caminhos que são individuais e intransferíveis. Não adianta você fazer apenas o bem ao próximo, você tem que se modificar também, né, para que possa ter, né,
conseguir os frutos, né, desse seu trabalho pessoal. E aí, Dr. Bezerra continua dizendo assim: quando o Mestre Jesus orientou os apóstolos para curarem toda a enfermidade, antes de tudo estava propondo a ação curativa de si mesmos, né? Quando ele fala isso, ele se refere, logo no início do capítulo, ele escreve aqui uma pequena passagem, né, na verdade 2 versículos do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que eu vou ler aqui rapidamente, porque essa passagem ilustra a nossa fala, né? Então, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1 e 8, está escrito assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então essa é uma passagem do versículo 1 e 8, capítulo 10 do Evangelho de Mateus, onde Jesus, ao chamar os seus discípulos, dá essas instruções para eles fazerem o bem, né? Curar tudo. Jesus deu-lhes o poder para que isso pudesse ser feito. Na realidade, no texto depois o Dr. Bezerra explica que quando Jesus falou isso, na verdade, esses apóstolos já estavam preparados para esse trabalho. Eles já haviam feito o seu processo de reforma íntima e já estavam preparados para fazer esse trabalho, né? E aí, continua Dr. Bezerra nos falando assim: a narrativa evangélica assegura que o Senhor deu-lhes poder, entre aspas, esse deu-lhes poder, antes mesmo de recomendar as ações solidárias de curar, limpar, expulsar, ressuscitar. E aí ele diz: todo servidor do bem que busca a sua própria iluminação se habilita, pelo exemplo e pela força de suas atitudes sinceras, a despertar esse poder no seu próximo. O poder da crença lúcida, o poder da fé legítima, o poder do amor curativo. Então aqui ele deixa bem claro que nós não só devemos, nós podemos e devemos, melhor dizendo, fazer o bem ao próximo, mas quando, né, você tem esse poder da sua cura própria, ou seja, da sua melhoria, o seu exemplo, a sua atitude, a sua melhoria vai potencializar a possibilidade do trabalho de ajuda ao próximo, né? Então ele continua dizendo assim, que amar é constituir relações afetivas capazes de fazer florescer o melhor de cada um de nós, dilatando, aumentando o poder individual de cura e de iluminação interior. Quando nós conseguimos, fazendo as nossas autoavaliações, nossa reforma íntima, ter o nosso auto-amor, esse auto-amor, né, vai dilatar o nosso poder individual de curar ou de ajudar, né, o próximo. Seria isso aí. Na realidade, o que está sendo chamado a atenção é que nós temos uma enormidade de livros e instruções da doutrina espírita, né, que nos chegaram através de diversos médios e diversos espíritos muito bons, onde sempre, né, pautado na moral de Cristo, na moral cristã, a ajuda ao próximo sempre foi um ponto comum nisso tudo. Mas hoje em dia é muito importante que nós vivenciemos uma mudança interna para que nós possamos, não é ajudar mais no sentido de doar mais objetos, coisas, dinheiro, mais horas do seu trabalho espiritual, não é isso. É que se você tem a capacidade do seu auto-amor, em função da sua reforma, você consegue transbordar isso, passar isso de uma maneira mais intensa, o que estimula a ajuda ao próximo. Então é muito importante essa reforma íntima nossa, onde o auto-amor será, vai ser estimulado, né? Muito bem. Agora, aí ele nos traz o seguinte conhecimento. Ele diz assim:
Embora consideradas emoções que causam sofrimento, ele vai falar de algumas emoções, né, que são tidas como coisas ruins na nossa forma comum de ver da nossa, né, da nossa vida. Né? Ele diz que essas emoções, à luz do amor, podem transformar as seguintes emoções: tristeza e a mágoa, o medo e a culpa, o orgulho e a inveja em adubos nutrientes no canteiro da alma, produzindo farta colheita de frutos. Essas emoções que curam e essas são emoções que curam e nessa transformação reside o poder da cura pessoal. Então, na realidade, o que o Dr. Bezerra está nos trazendo aqui, que na verdade é o grande mote do livro de Hermance Dufour o tempo inteiro, é que certas emoções que todos nós possuímos, aí ele aqui exemplificou algumas, Hermance inclusive chama de emoções primárias, emoções secundárias, ela faz uma classificação que posteriormente nas próximas falas, né, nós teremos depois a Janaína falando sobre egoísmo e a Crista falando sobre emoções híbridas nos próximos vídeos, nas próximas palestras, né? E ela vai falar um pouco sobre isso. Mas o fato é que ele dá aqui exemplo de algumas emoções, sentimentos, emoções, enfim, né? Que normalmente a gente acha que são emoções que nos trazem sofrimento. E de fato trazem, né? Que seria tristeza, mágoa, medo, culpa, orgulho e inveja. E o que ele tenta nos alertar desde já aqui, e que a Hermance vai reforçar muito durante o livro, é que todos nós temos essas emoções, inclusive a raiva, egoísmo, entre outras coisas. E que o auto-amor e a nossa reforma íntima, ela vai fazer com que, se essas emoções forem vistas, né, à luz do amor, ou seja, de uma outra maneira, debaixo desse amor próprio, desse auto-amor, né? Essas emoções elas curam. E na realidade o que ele está querendo nos dizer é que tratar essas emoções não é aniquilá-las, porque não tem como aniquilar. Nenhum de nós vai deixar de ter algum nível de sofrimento, de mágoa, de culpa, de orgulho, de inveja, entre todos os outros. E na realidade não significa o auto-amor, a reforma íntima, tratar isso não significa aniquilar esses sentimentos dentro de nós. Na realidade, todos nós temos esse sentimento. Mas a maneira como lidamos e tratamos esse sentimento, aí sim faz uma mudança muito grande. E é isso que a Hermance vem trazer, né, vem tratar nesse livro, nos ajudando a lidar com isso. Então, aquela pessoa que pensa assim, nossa, como que pode, você estuda tanto o Evangelho, você faz palestra, você isso, você aquilo, e você tem raiva? Não, não pode, como é que pode? Então esse seu estudo não deve estar muito bom, você não deve ter muita fé, ou qualquer coisa assim. Não, na realidade, esses sentimentos que ele citou aqui, alguns exemplos, a Hermance vai tratar outros, todos nós temos e teremos. O que a proposta do livro é justamente nos ensinar a lidar com todos esses sentimentos. Quando esses sentimentos e emoções são muito bem tratadas, né, de acordo com as orientações que o livro nos ensina, ele é um livro de estudo, ele não é um romance, é um livro para a gente estudar. Aí então, né, essas emoções nos curam. Curam como? Vão permitir, sabe, um avanço no nosso caminho evolutivo, um avanço bastante importante. Aí ele, no caso do Dr. Bezerra, elencou aqui algumas dessas emoções e trouxe algumas definições que eu vou ler aqui, né? Eu não sou psicólogo, eu sou professor de eletrônica, então não tem nada a ver assim, o meu conhecimento na área da psicologia praticamente é muito pouco, né? Então, quase nenhum. Então eu vou ler exatamente as definições que ele coloca aqui para não correr o risco de falar alguma bobagem, né? Então, assim, ele diz assim que a tristeza, que é uma dessas emoções, né? A tristeza, ele diz que é um convite para o melhor ajustamento à realidade, essa é a definição dele. A mágoa, ele diz que é uma dor que nos sacode para que nós descubramos
velhas ilusões no campo mental. O medo, né? Para mim, por exemplo, a definição do medo é uma coisa importante, porque eu ando morrendo de medo da pandemia, como quase todos nós, né? E a gente ouve muita notícia triste, tem muitas notícias tristes, então a gente fica com medo, né? Então ele dá uma outra, digamos assim, uma outra interpretação para o medo, e ele nos diz assim: o medo é um amigável indicador de que queremos responder acertadamente aos desafios, requisitando de nós mesmos maior preparo e maior atenção. Então o medo ele não vai deixar de existir, mas ele mostra que a gente tem que se preparar melhor e ter mais atenção nas coisas para poder executar, fazer as coisas, viver, né, com alegria, com esperança e tal, tomando os devidos cuidados, né? Então o medo é isso. A gente quer fazer de forma correta os desafios. Os desafios, ou seja, aquelas coisas que nos trazem medo, não deixarão de existir na nossa vida. Mas se a gente se preparar e tiver mais atenção, vai passar por isso de uma maneira bem melhor. A culpa, que é uma outra emoção que ele fala também, ele diz que a culpa é uma exigente orientadora que nos convoca a rever crenças e valores, né? O orgulho é uma força bem orientada e que se torna um pilar da autoestima. Essa é outra que me causou assim, um espanto. Eu sempre achei que o orgulho não era um sentimento nada bom. Inclusive, pessoas já podem ter ouvido eu falar em algumas palestras minhas dizendo que eu acho legal você trocar orgulho por felicidade, né? Mas na verdade ele diz que o orgulho bem trabalhado, você não vai deixar de ter orgulho, ele passa a ser um pilar importante para a autoestima, que é tão importante para todos nós. Por último, ele fala que a inveja é uma pista concreta sobre talentos adormecidos nos recessos profundos da inteligência. Todos esses temas são extremamente esmiuçados depois no texto do livro. A gente vai poder ver com mais tranquilidade, né? E aí ele diz uma coisa muito importante: curar não significa eliminar a parcela de sombra pertinente às nossas atitudes, pois nos porões sombrios da vida mental existem terrenos férteis para a semeadura em favor da iluminação da consciência. Ou seja, só continuando, em cada traço sombrio da personalidade humana existe uma dica emocional em favor da cura das nossas enfermidades. Essas sombras constituem emoções curativas que, quando iluminadas por uma percepção, se tornam sadias e conscientes, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer é que curar não é eliminar. Curar é saber trabalhar cada uma dessas emoções que nós temos, ok? Esse trabalho interior de recuperação ele é um resultado de 3 ciclos que amadurecem a experiência emocional e psíquica. A nossa experiência emocional e psíquica. O primeiro item do ciclo é o autoconhecimento, o segundo é a autotransformação e o terceiro é o autoamor. Veja que a gente tem um processo educativo para adquirir tudo isso que ela nos coloca aqui. Ninguém vai se transformar da noite para o dia, ela inclusive dá esse espaço. Primeiro, o autoconhecimento, é estudar, começar a conhecer todas essas situações. Hamed é um outro espírito, né? Eu não me lembro do autor, é alguma coisa Neto, eu não me lembro do nome do autor do livro do Hamed, ele também trabalha muito esses temas, né? Então o autoconhecimento através desses livros. Depois o esforço para a autotransformação. E desse autoconhecimento, dessa autotransformação, o autoamor, né? E aí ele termina dizendo: quem alcança poder íntimo pode curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios e limpar os leprosos, conforme a recomendação de Jesus aos seguidores da sua mensagem sublime lá do início, que está lá no Evangelho de Mateus, né? Então é isso, meus amigos. Nós teremos uma série de palestras, né, de preleções sobre esse livro, né? Também um outro livro chamado Diferenças Não São Defeito, também da Hermance Dufour, e são conhecimentos que a gente passa a ter para poder ver se consegue trilhar por esse ciclo: autoconhecimento, autotransformação e autoamor. Então Bezerra de Menezes fez um prefácio, né, para introduzir o tema do assunto que Hermance vai abordar durante essas falas.
Não percam as próximas falas, que serão muito legais. Eu agradeço muito a atenção de todos. Vamos fazer a nossa prece, porque o nosso tempo já está esgotado. Graças a Deus, graças ao nosso querido, amado Mestre Jesus, a oportunidade de trazer esse conhecimento aqui, através do livro Emoções que Curam, de Hermance Dufour, que cada um de nós possa realmente adquirir o conhecimento para produzir o autoconhecimento, depois se esforçar para se transformar e, por último, como consequência disso tudo, o auto-amor. Damos então por encerrada a nossa fala de hoje, agradecendo mais uma vez essa oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. Muito obrigado a todos.